Você sabia que na sua criança interior reside a tua criatividade? Bom, é sobre esse tema que vamos falar hoje, nesse bate-papo gostoso aqui ao vivo com vocês. E para falar sobre esse tema, nós temos uma convidada muito especial, que daqui a pouquinho eu vou estar chamando para a gente conversar, para a gente entender a relação do desbloqueio criativo com a nossa criança interior. Então, como é que a nossa criança interior pode nos ajudar a desbloquear a criatividade que vive em nós? É sobre esse tema que eu adoro, que a gente vai conversar nessa live com uma convidada muito especial, a psicóloga Denise Abraão. Tô vendo que ela já chegou por aqui. A Denise é uma psicóloga incrível, que tem feito um trabalho maravilhoso e que tem um conhecimento aí sobre esse tema para nos ajudar a entender e a nos conectar com essa criança que vive em nós, em todos nós, para que a gente possa, através dela, ajudar aí a nossa criatividade vir ao mundo. Esse tema acho que ele é muito importante porque muitas vezes a gente deixa essa nossa criança adormecida. E a ideia é a gente conversar hoje com a Denise para a gente acordar essa criança que vive em nós, para que ela traga o seu potencial e a sua criatividade para o nosso mundo. A Denise é aluna do meu curso Palavras que Conectam e por isso eu estou muito feliz em tê-la aqui nessa live. Eu tô chamando ela aqui agora para que a gente possa começar esse bate-papo. Denise, tô te mandando convite. Seja muito bem-vinda. Olá, Oi, Denise, bem-vinda, querida. Que delícia ter você aqui. obrigada pelo convite. Também estou muito feliz. Está Ai, falando de um tema que eu gosto tanto. Eu também. Seja muito bem-vinda. Eu estava falando um pouquinho de você agora há pouco, mas se apresenta, né? Conta aqui para as pessoas quem é você, o que você tem feito. Conta um pouquinho do seu trabalho antes da gente começar. Bom, eu atendo hoje online e presencial. Eu sou de Catalão, Goiás, bem do interior. E hoje eu faço um trabalho também, além do atendimento, né? Como eu faço um trabalho com a criança interior. Então, tem um projeto quando as pessoas querem despertar essa parte da criança, cuidar, acolher, tem um trabalho especial para esse momento. Uhum, que E bacana. eu fico muito feliz de estar falando nisso, igual, né, você estava falando. É uma parte que todos nós temos, que às vezes ela está adormecida e às vezes nem está acolhida, né? E é tão Uhum, importante a gente acolher essa nossa parte. sim, com certeza. Então, você considera que todo mundo tem, né, esse nosso lado criança ali, né, na nossa essência? Sim, todos nós um dia fomos criança. Uhum, Então, toda essa bagagem da nossa infância está aí, guardadinha aí dentro das nossas memórias. Algumas feridas, né, às vezes aconteceram durante a nossa infância e ela se arrasta durante a nossa fase adulta. E às vezes eu não quero olhar para essa parte, mas é importante não para reviver as minhas dores, para reviver meus traumas, mas para poder cuidar dessa e acolher, né? Assumir que hoje nós somos adultos e que nós somos responsáveis por cuidar dessa nossa parte. Que às uhum. vezes lá atrás nossos pais, por algum motivo, não conseguiram satisfazer, né, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, pelas questões deles, por tudo que eles vivenciaram durante essa maternidade e paternidade. Então, esse momento hoje, é possível a gente olhar para a nossa criança e ver as necessidades dela e acolher. E às vezes até satisfazê-la. Isso é incrível, né, Denise? Eu vejo.
como psicóloga, né, nos atendimentos clínicos, né, no processo de psicoterapia, como faz diferença, né, a gente fazer as pazes com essa criança e acolher, como você disse, muitas vezes trazer as necessidades emocionais que aquela criança, né, não teve lá atrás e que a gente acaba carregando, né, para a nossa vida adulta e que às vezes a gente carrega por um tempão, né? E quando a gente dá esse Sim, abraço gostoso com a nossa criança, faz uma diferença muito grande, né? Acho que em todas as áreas da nossa vida, né? com certeza. Porque em algum momento, às vezes, nós fomos feridos, né? Às vezes com uma palavra, às vezes com um olhar. E aquela mensagem que aquela criança, naquele momento, ela registrou, eu carrego isso para a minha vida adulta. E às Uhum, vezes eu vou revivendo traumas, revivendo situações que nas minhas primeiras impressões lá da minha infância, eu registrei, eu fiquei, e quando em adulto eu tenho aquela mesma situação que eu vivencio, eu trago toda aquela bagagem emocional. É como se uhum, aquela criança revivesse aquela situação agora como adulta. uhum, sim. Então, acolhê-la nesse momento, porque quando criança a gente não tem ferramentas, recursos, né, para a Uhum, gente lidar com toda a diversidade da infância. Então, né, uhum, as reações que os adultos têm com a gente. Então, às vezes o adulto teve uma reação ali, eu registro aquilo, nossa, eu não posso fazer isso, né? Ou para eu ser amado, eu preciso disso. uhum, Então, eu acabo sim, que eu vou replicando e revivendo muitas situações, às vezes até traumáticas. uhum. Pois é, e acho que uma coisa bem importante, né, que você trouxe é que quando a gente é criança, o nosso mundo muitas vezes é dependente dos adultos que fazem parte da nossa vida, Uhum. né? A criança não tem muito poder de escolha, né, de decisões, de tomada de decisão. E muitas vezes essa criança não consegue se movimentar para as necessidades emocionais que ela precisa, né? E Uhum. fica dependente ali dos cuidadores, né? Dos pais, da família, enfim, dos adultos, né? Que fazem parte da nossa vida quando a gente é pequenininha. Mas agora, como você disse, como adulto, a gente tem a possibilidade, não só a possibilidade, mas a responsabilidade de dar liberdade para essa criança vir, né, Sim. e trazer ali as escolhas que não foram feitas, né? E eu acho que isso é incrível, porque é como se a gente tivesse, né, uma chance de reconciliar com muitas coisas, né, da nossa história. E de forma saudável, né? Quando hoje eu assumo essa responsabilidade e eu conto para minha parte criança, olha, eu sou adulta, hoje eu posso cuidar de você, eu posso olhar para as suas necessidades e acolher e satisfazê-la. Isso é muito libertador, né? Uhum, Porque eu não dependo de ninguém para eu cuidar dessa parte minha. Eu assumo essa responsabilidade e vejo as minhas necessidades. uhum, sim. E isso acho que como a gente disse, para todas as áreas da nossa vida, né, Denise? E hoje a gente está aqui para falar de um cantinho específico ali da nossa essência, que é a criatividade, né? E quando eu penso na criatividade, me vem muito a imagem de uma criança, porque a criança tem a criatividade ali de maneira muito espontânea, né? Então, de que Uhum. maneira você vê a criatividade no mundo aí dos pequenos? Bom, nessa parte criança, né, que a gente constrói lá na nossa infância mesmo, que tá a nossa espontaneidade, a nossa criatividade, as nossas emoções. Então, essa Uhum, parte criança, eu construo ali
ali quando pequeno mesmo. E aí eu vou levando essa criatividade ou essa espontaneidade para a minha vida adulta. Então, é, quando a gente falou sobre esse tema, o que que eu estou vivenciando muito isso na maternidade, né? Quando eu estou brincando com a minha filha, ela me entrega o telefone, ou ela mesma brinca, né? Alô, né? Então, assim, na brincadeira, no faz de conta ali, que a gente está criando esse universo da criatividade, né? E algumas crianças, às vezes, elas são tolhidas, às vezes não são estimuladas nesse faz de conta. E isso Uhum, vai ser importante para a nossa criatividade quando adultos. Quando a gente está trabalhando numa empresa ou num projeto, seja em qual área da nossa vida, essa parte lá atrás que a gente foi estimulado ou não, vai fazer uma diferença. E às vezes é uhum, aí que acontecem os bloqueios. Às vezes um desenho que eu fiz e eu estava esperando um adulto ali elogiar, um adulto reconhecer, e às vezes eu não sou vista, uhum, né? Numa brincadeira que eu estou fazendo, que às vezes eu chamo um adulto para brincar, e às vezes não sou acolhida, ou às vezes não encontro ninguém para brincar comigo, ou sou mesmo desqualificada, e aquilo ali vai perdendo uma importância. E às vezes eu pego essa mensagem e levo para a minha vida adulta, que a uhum, criatividade não é importante, ou que se eu demonstrar a criatividade, o outro não vai validar. uhum, E aí pode ser que nesses momentos aconteçam os bloqueios da nossa criatividade. uhum. E olha só, né, que interessante. Eu venho trabalhando nos últimos anos com vários psicólogos que querem desbloquear a criatividade para escrever, né? E eu percebo, Denise, tem alguns exercícios, né, que você que fez meu curso conhece, né, algumas reflexões, alguns exercícios, onde eu acabo trazendo, né, esse olhar para a nossa história, né, de autoconhecimento. E eu percebo que, de fato, muitas vezes, quando a gente olha para algumas questões da nossa infância que não ficaram muito bem resolvidas, a gente consegue desbloquear a criatividade, né? Ou seja, às vezes, como você disse, na nossa história, algo que talvez a gente nem lembre de maneira consciente, né? Uhum. Porque faz muito tempo. Ali, às vezes, como você disse, um momento pequeno, um detalhe ali da história, né? Um desenho que não foi elogiado, né? Um comportamento que não foi incentivado, acaba trazendo aí um reflexo daquilo que a gente vai chamar de bloqueio da criatividade, né? Então eu vejo, passa aqui pelo meu trabalho, muitas pessoas que dizem, Leia, mas eu não consigo escrever, Leia, eu não consigo colocar, né? Eu tenho um monte de pensamento, mas eu não consigo trazer isso, parece que tem algo me travando, né? E assim, Denise, pelo teu trabalho, né, pela tua experiência que você tem feito aí com essa questão, né, do olhar para a criança interior, você acredita que aquelas pessoas que hoje já são adultos e que lá atrás, de alguma maneira, tiveram algum bloqueio, né, que bloquearam a criatividade, você acha que é possível, através desse reencontro, mudar isso, né? E de alguma maneira desbloquear e dar um novo significado para esses pequenos bloqueios, pequenos grandes bloqueios da Uhum. nossa história? Sim, você falou da questão da escrita, né? Da mesma forma do desenho, a gente pode levar para a escrita. Uhum, Então, hoje, eu como adulta, eu posso permitir e validar o que eu escrevo, o que eu faço. Eu não preciso buscar um outro. Quando a gente é criança, a gente busca um adulto para validar o que a gente está uhum, fazendo, né? Mas hoje, sendo adulta, eu posso validar isso, eu posso dar um lugar para isso. Então, quando você me pergunta, é possível desbloquear? Sim, eu olhar para essa criança, em que aspecto que ela está no bloqueio? Às vezes uhum, é na criatividade, então, o que que eu preciso? Eu preciso de recursos, porque às vezes, como adulta, eu vou precisar de recursos. uhum, Às vezes eu não tenho todos os recursos. Ah, eu gosto de escrever, mas eu não tenho uma técnica, ou eu não consigo organizar as ideias. Então, às vezes eu vou buscar alguém que possa me oferecer esse recurso para eu poder, juntamente, cuidar, acolher dessa criança para dar validade. Opa, peraí.
né? O que eu Uhum. escrevo faz sentido para mim? Como que eu posso oferecer isso para o outro? E dar sentido para isso, primeiro para mim, né? Para depois eu oferecer para o mundo, vamos dizer, o que eu escrevo. Uhum. Mas é possível sim desbloquear. Mas primeiro eu preciso olhar para essas necessidades. O que que eu preciso? Né? Uhum. Como que eu posso acolher essa criança? Em que partes que às vezes eu sinto que é, eu não estou sendo validada ou que eu estou me julgando ou me criticando? Porque Uhum. acontece muito isso. O que eu escrevo não é bom, ou que o que eu crio, quem que vai ler ou quem que vai gostar do que eu estou escrevendo ou do que eu estou fazendo. Então, Uhum. validar e olhar para essa criança e cuidar dela. Não quer dizer que eu vou reviver todos os traumas e todas as situações. Não, mas é olhar para ela hoje, né? O que que eu preciso? E se for o caso, assim, de buscar um tratamento com um profissional para cuidar dessas feridas emocionais, esses traumas emocionais, sim, a gente precisa. Uhum. Né? Ou ver que outros recursos que eu preciso para eu poder cuidar dessa criança. Uhum. Sim, porque cada um tem uma história, né? E cada Uhum. história é muito única e singular. Então não tem uma receita de bolo, né, que a gente possa dizer aqui, né? Olha, faz Sim. isso ou aquilo, porque cada criança, né, teve uma necessidade ali diferente, né? Teve uma história diferente, personagens, histórias de vida diferente, e isso vai implicar, né, em como a gente se relaciona na vida adulta com a nossa criança interior, né? Mas o fato é que essa criança existe, né, em todos nós. Uhum. E quando a gente pensa na criança, me vem muito o que você trouxe agora há pouco da brincadeira, né? Do olhar da criança para o brincar, né? Do olhar da criança, de um olhar genuíno, né? De fantasia para as coisas, né? Então, quando a Uhum. gente é criança, a nossa imaginação, né? Ela flui ali de um jeito que ninguém consegue ver o mundo que está passando ali na mente da criança, mas é um mundo gigante, né? Eu, quando era pequena, eu lembro que eu tinha uma imaginação, assim, muito fértil, né? Então, assim, coisas da nossa rotina viravam, né, coisas grandes, assim, né? E isso a gente, infelizmente, a rotina da vida adulta, né, vai fazendo com que a Uhum. gente deixe isso para trás, né? Então a gente vai deixando de ter esse olhar genuíno para as coisas, para as pessoas, para as situações, e a gente vai se enrijecendo, né? Uhum. Como se para ser adulto a gente tivesse que se colocar numa caixinha. Então, eu percebo, Denise, que a gente, quando, por exemplo, eu quero desbloquear a criatividade para melhorar no trabalho, né? Mas eu não acho que é uma coisa solta, né? Eu acho que para a gente fazer esse desbloqueio, a gente tem que trazer isso para a vida, para o nosso olhar Uhum. para a vida, né? Então, convidar essa criança para fazer parte da nossa vida, né? Nos detalhes, na nossa rotina, no dia a dia. Você tem algumas dicas que você possa dar de como a gente pode fazer para convidar essa criança para participar mais da nossa rotina, da nossa vida, para que ela apareça mais no nosso dia a dia? Você falou uma coisa legal, né? Dessa questão do faz de conta, né? Quando a gente é criança. É olhar para isso. Uma pergunta que a gente pode fazer é: quais sonhos que eu tinha na minha infância que hoje eu consegui realizar? Porque quando a gente é criança, a gente brinca, né? A gente fala assim, quando eu ficar adulta, eu quero trabalhar com isso, com aquilo. E aí a gente fantasia, né? Eu estava lembrando esses dias que eu, quando criança, eu e uma colega de escola, nós construímos um hotel. Então, a gente desenhava o hotel, tudo que ia ter no hotel, as decorações que iam ter nos quartos, no hall, tudo. Então, assim, às vezes, lá na nossa infância, a gente imaginou, eu nunca imaginava que eu ia ser psicóloga. Mas
Isso me traz alegria quando eu penso. Ah, eu pensava outra coisa lá na minha infância e hoje eu tenho uma outra profissão, mas me dá alegria pelo que eu faço. Uhum, Então, quando você me fala assim, Denise, como que hoje, como uma profissional, eu posso ver se eu estou feliz naquilo que eu faço? É olhar para isso, eu estou satisfeita? Me traz alegria naquilo que eu estou realizando? Ou não? Eu queria fazer aquilo lá que eu tinha pensado, que eu tinha imaginado quando criança. Então, o que que eu posso resgatar hoje? O que que uhum, durante toda essa história de vida se perdeu? uhum, Então, olhar para isso, fazer essa pergunta: quais são meus sonhos hoje? São os mesmos da minha infância? Ou mudaram? Aquilo que eu faço hoje brilha meus olhos? uhum. Aquece meu coração? Acho que é começar por aí, porque às vezes a gente se perde e vai fazer. E aí, às vezes, eu não paro para Uhum. sentir. É. E um dos pontos que eu acredito que o sentir está na minha parte criança. As minhas emoções estão na minha parte criança. E se eu bloqueio também as minhas emoções, eu também vou estar bloqueando a minha parte da espontaneidade, da minha criatividade, do sentir. Uhum. Às vezes eu bloqueio porque às vezes alguma coisa dói, então deixa eu cuidar disso. Porque as emoções, elas também dizem muito da gente. E, não, Uhum. e andam muito junto, né, Leia? A criatividade e as emoções. Porque a hora Sim, que, se a gente pensar, todos os poetas, os artistas falam ali em que momento que eles criaram. E eu acredito muito que ela anda muito junto. Então, se eu uhum. preciso cuidar das minhas emoções para a minha criatividade florir, ou florescer, então que eu cuide dessa parte. Uhum. Que interessante isso. Eu também acredito que o processo Eu criativo não estou te ouvindo. Será que eu vou ter que não sair e tá me voltar de ouvindo? novo? Continua sem me ouvir? Você me ouve? Eu te Eu vou escuto. sair e vou entrar de novo. Vocês estão me ouvindo, pessoal, ou só a Denise que não consegue me ouvir? Me dizem, por favor, tô vendo que tem aqui bastante gente ao vivo. Comentem aqui se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Tô chamando a Denise aqui de novo para a gente continuar. Deixa eu ver o que que aconteceu aqui. Oi, Denise. Isso, voltou. A Você câmera me estava escuta virada. agora? Sim, agora sim. Eu tô te ouvindo, mas ainda não tô vendo a tua imagem, Eu te vejo, eu te ouço. né? A sua imagem tá carregando aqui. Mas enfim, eu vou respondendo e aí a gente vê se vai carregando. A Aline tá dizendo que tá normal por lá. Que bom, Aline, obrigada. Achei interessante o que você disse, Denise, porque enquanto você foi dizendo, né, eu fui pensando no quanto é importante a gente fazer esse resgate, né, da criança interior e ressignificar algumas coisas, porque nem tudo vai ser como foi na nossa infância, mas a gente pode dar um novo significado, Uhum. né? Então, quando você contou, né, de como você brincava, do que você queria, do que você imaginava que você seria, né, quando adulta, eu fiquei aqui lembrando da minha história, né, e eu queria ser astronauta, né, quando eu era criança, meu sonho era ser astronauta, eu adorava, eu ganhei de presente uma luneta, né, e assim, adorava ficar ali tentando ver as estrelas, o céu, e o meu sonho era ser astronauta. Então eu lembro que em vários momentos eu brincava com caixa de papelão e fingia que era um foguete, enfim, e que eu estava fazendo aquela viagem lá para conhecer a Lua, os planetas e tudo mais, né? E hoje eu também, assim como você, quando eu era criança, eu não fazia ideia de que eu seria psicóloga. E hoje
eu olho para isso com muito carinho, né? E com é uma lembrança muito boa, muito gostosa, e que eu sempre digo, né? Eu conto isso para os meus clientes, e eu digo que hoje eu considero, eu acabei não sendo astronauta, como vocês sabem, mas eu digo que hoje eu considero que cada pessoa que chega no meu consultório é um universo novo, né? Um universo que eu ajudo a explorar, a descobrir, como se eu pudesse fazer uma viagem nova, né? A cada psicoterapia ali que eu tenho a honra de compartilhar. Então, nem tudo é igual, mas a gente pode dar novos Uhum. significados, né? A gente pode trazer um novo olhar, né, para os nossos sonhos e como deixá-los fazer parte da nossa vida adulta, né, Denise? Porque às vezes quando a gente fala em sonho, parece que está muito distante, né, da nossa vida adulta. Como Uhum, se o adulto não pudesse sonhar. Mas pelo uhum, contrário, às vezes a gente precisa olhar para isso e acolher, né, os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que às vezes a gente gosta de fazer, né, que brilha, né? Sempre eu falo da questão do brilho dos olhos, porque a gente uhum, vê isso na criança, né? Quando você está ali brincando com ela, quando ela está assistindo um desenho que ela gosta, quando você está ali totalmente presente com ela, a gente vê o brilhinho nos olhos. E esse brilho a gente leva para a nossa vida adulta. Quando a gente uhum, consegue realizar um projeto ou escrever um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, isso traz uma alegria muito grande. Então, uhum, eu posso ter essa criatividade de várias formas. Pode ser através da escrita, pode ser através de um desenho, às vezes de um projeto mesmo, que eu sou, às vezes, um arquiteto, um engenheiro. Existem várias uhum, formas da gente criar, mas às uhum, vezes a gente precisa olhar para isso. Como que eu posso resgatar minha criatividade de forma saudável, porque às vezes eu vou lembrar de críticas, de julgamentos, e olhar para isso e cuidar. Nossa, toda vez uhum, que. Como que eu vou descobrir se eu julgo ou critico? Quando eu faço alguma coisa e não vejo nenhuma importância, não vejo nenhuma validade, então, será que aquela crítica, aquele julgamento é algo que eu vivenciei na minha infância e eu trouxe? Ou eu, como adulta, que eu não estou validando o que eu estou fazendo? Eu preciso uhum, avaliar e discernir isso. Porque se sou eu adulto, então como que eu posso olhar para isso de forma generosa, amorosa e ressignificar? E se for coisas, resquícios da minha infância, que eu estou vivenciando aqui como adulta, é ressignificar também, é acolher. Opa, peraí, né? Às uhum, vezes lá atrás, às vezes por algum motivo esse adulto não acolheu, às vezes pelas próprias dores, né? Porque os nossos pais, os adultos que cuidaram também da gente, eles também tinham as dores da criança deles. uhum, Então, olhar hoje, opa, peraí, né? Eu posso assumir isso, eu posso cuidar da minha criança. E outra coisa que você falou, eu lembrei, que um exercício que você pode fazer. Eu não tô aqui, não tô com. Eu tenho uns bonequinhos, ficou na clínica, podia ter trazido para mostrar. Eu tenho umas uhum, bonequinhas de pano mesmo que às vezes eu ofereço para os meus clientes, ou às vezes eu empresto, uhum, para eles levarem para casa, para eles cuidarem da criança deles, para ser algo mais concreto. Então eu dou a tarefinha de casa de levar e cuidar. Alguns esquecem dentro da uhum, bolsa, que aí na próxima sessão fala, Denise, eu esqueci minha criança interna dentro da bolsa ou dentro, perdido lá em casa. Eu falo, então você abandonou a criança. Então vamos cuidar. A criança a gente não deixa assim solta, não, sozinha. Faz artes. Mas olhar para isso é um exercício. Às vezes a gente precisa do concreto. Então, alguns clientes até mudam o cabelinho que eu ofereço aí. Denise, posso pôr outra roupinha? Posso mudar a cor do cabelo? Pode. Então,
às vezes algo que represente, às vezes não a bonequinha, mas algum objeto que vai lembrar que eu preciso olhar para essa parte, para eu ressignificar, para eu dar essa importância. Então, Uhum. pode ser um pingentinho que eu coloco num colar, pode ser algo que eu coloco dentro da carteira, mas algo que eu vejo e que eu vou lembrar da minha parte criança e que eu preciso cuidar dela, que eu sou responsável agora por ela. Uhum. Algo simbólico, né? Sim, algo simbólico. Eu acho que isso faz grande diferença, porque às vezes eu preciso desse concreto. Às vezes eu não Uhum. consigo visualizar ou imaginar. Então eu trago para o concreto algo simbólico que vai representar a minha criança interna. Que legal, Denise, muito bom. Eu gosto muito também, né, dessa ideia da gente trazer para o mundo concreto aquilo que vive em nós, né? Porque quando a gente faz isso, isso está dentro do processo de autoconhecimento, né? De Uhum. dentro para fora, né? E eu que trabalho com a escrita terapêutica, a escrita é uma maneira de você fazer isso também, né? De você pegar algo que vive lá na tua essência e de alguma maneira tornar concreto, simbólico ali, através das palavras no papel, né? Então, quando a gente pensa nesse reencontro com a nossa criança interior, eu penso que a escrita, ela também pode ser uma ferramenta para a gente fazer, né, esse transbordar dessas emoções, daquilo que vive em nós, né? Então, toda vez que a gente escreve, né, de alguma maneira a gente se conecta com a nossa essência, né, com o nosso mundo interno. E a gente pode, através da escrita, também se conectar com essa criança que vive em nós, né? Então, tem várias técnicas de escrita terapêutica que a gente também pode utilizar para simbolizar esse encontro. Então, uma técnica que eu gosto muito e que eu sempre indico assim para os meus clientes, né? Quando a gente está trabalhando as questões da infância, né, e dessa relação com a nossa criança interior, que é a técnica da gente é, escrever uma carta, né, para nossa criança, né? Então todos nós, né, eu, a Denise, todo mundo que está aqui assistindo, todos nós temos uma história, né? E temos uma criança que fez parte dessa história e que ainda faz parte de nós. E a gente pode se comunicar com ela, né? A gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Como a Denise estava falando, existem várias técnicas e vários meios simbólicos para a gente fazer isso. E a escrita pode ser uma delas, né? Então, escrever uma carta para nossa criança interior pode ser algo muito simbólico e significativo. Então, quando a gente escreve, a gente também pode se conectar. Então, Denise, eu estava dizendo aqui que uma técnica que eu utilizo e que é bem parecida com o que você trouxe nesse sentido simbólico é o da carta, a carta da criança interior, né? Sim. Que eu indico muitas vezes para as pessoas escreverem. E como que funciona, pessoal? Para quem quiser fazer, a ideia é você estar num momento tranquilo, num momento onde principalmente você esteja sozinho ali no ambiente, né, para que você tenha privacidade. Escolha um momento que você esteja o mais tranquilo, tranquila possível, né? Se possível, feche os seus olhos ali antes de escrever, faz algumas respirações profundas, tenta se conectar com a imagem da tua criança, tenta se conectar com um momento bom da tua infância, né? Visualizar ali a tua criança brincando, fazendo ali alguma coisa interessante. Depois você abre os olhos ali
e pega papel e caneta e escreve uma carta para ela. O que que você gostaria de dizer para a tua criança? Se você tivesse a oportunidade de estar ali na frente dela e hoje, como adulto, né, dizer o que que você diria para a tua criança, né? Escreva numa carta, né? Essa carta simbólica pode te ajudar a fazer essa conexão, a levar essa mensagem, a se comunicar com esse mundo infantil, né, dessa criança que vive aí dentro de você, né, e deixar transbordar emoções que às vezes estão bloqueadas, né, que como a Denise disse um pouco antes, né, que talvez ficaram ali presas, né, bloqueadas e através da escrita ou como a Denise colocou, através ali de algo simbólico, né? Como ela comentou ali da boneca que ela utiliza, né? Ou de um objeto que você possa escolher que seja significativo na sua história, né? Então, eu tenho, Denise, eu lembrei enquanto você falava, eu lembrei que eu tenho um brinco de pena que eu tenho desde a infância. É um brinco bem comprido desses de pena, assim, e eu tenho, a minha família tem origem indígena, né? Então eu tenho esse brinco desde pequenininha. E é muito engraçado, assim, que às vezes quando eu tô, assim, meio tensa, né? Tô num dia meio estressada, eu coloco esse brinco e simbolicamente, de alguma maneira, ele me transporta ali para um mundo mais leve, mais gostoso, né? Então, é muito forte, né, essa questão simbólica que a gente pode trazer, né, Uhum, em pequenos elementos, né, Denise? sim. Você falou da carta, eu lembrei que eu utilizo da criança escrever para o adulto também, Uhum. Ai, que legal. com a mão não dominante, né? Eu escrevo com a mão dominante para minha criança e eu deixo a minha criança ali com a mão não dominante contar para o meu adulto o que ela necessita. Então, tirar esse Uhum. momento, igual você falou, reservado ali, que eu possa entrar em contato, reconectar com a minha respiração, um momento que eu não vou ser interrompida e ter esse diálogo interno ali. Deixar ali, às vezes, através do desenho ou da escrita, algo que a minha criança pode contar para o meu adulto do que ela precisa. Uhum. E sai coisas maravilhosas. A Com minha criança conta o que ela está precisando ali de ser olhada, de ser acolhida e até o que precisamos como adultos ressignificar. Uhum, com certeza. A nossa criança pode nos ensinar muito, né? Às vezes a gente tem aquela ideia, né, de que a criança é quem aprende com o adulto, né? Mas eu, como você também, Denise, também sou mãe, né? E hoje na minha prática na vida, né, eu percebo o quanto a gente pode aprender com as crianças, né? Então, eu aprendo com a minha filha, talvez muito mais do que ela comigo, né? Então, a minha filha tem 11 anos. E eu percebo o quanto eu evoluí como pessoa nesses 11 anos de maternidade, né? Do maternar. Então, a gente precisa deixar de lado essa ideia de que a criança está ali só para aprender com os adultos, né? A gente aprende muito com elas e a nossa criança interior, né, aquela menininha, aquele menininho que existe ali dentro de nós, com certeza tem um monte de coisa para nos ensinar e que se a gente escutasse esse nosso lado, com certeza a gente faria escolhas mais assertivas, Uhum, né? A gente iria para caminhos que faz mais sentido. Mas a gente não costuma, né, dar muito ouvido. A gente fala, ah, não, esse lado criança, né, não sabe muito o que diz, né? A gente uhum, coloca a criança, tanto a nossa criança interior, como as crianças da nossa vida, né, como naquele lado de que só tem a aprender. E, na verdade, né, a infância ela eu considero assim a nossa fase de desenvolvimento onde a criatividade mais aparece, né? Porque é onde a gente está aprendendo, né? Onde a gente está aberto para as possibilidades, onde a uhum, gente ainda não está enrijecido, né? Como a gente acaba ficando, né? Como
na vida adulta, né? Então, eu acredito muito que a gente pode aprender um montão de coisa com a nossa criança interior se a gente escutá-la, né? A Neuza Sim, comentou, né? Com simplicidade e sem com certeza. julgamento, né? Porque é isso, o olhar da criança não tem julgamento, Uhum. né? E olhar e contar para ela que deu tudo certo, que nós chegamos, apesar das dores, apesar de tudo que nós vivenciamos, hoje nós somos o adulto que somos. E o que não está agradando, que a gente busque habilidades, que a gente busque mudar, mas que deu certo, né? Nós chegamos até aqui, que de alguma forma, tudo que ela vivenciou, tudo que ela passou, me ajudou a chegar aqui. Uhum, Então, o que eu sim. precisar acolher, o que eu precisar ressignificar, hoje eu posso fazer isso. E voltar e olhar, né? Quando a gente fala da questão dos exercícios, olhar e como que eu era quando criança? O que eu fazia? O que eu criava? Que hoje eu não faço mais. Uhum, sim. E nossa, a gente deixa de fazer tanta coisa, né? Porque quando a gente é criança, e até ali na adolescência, pré-adolescência, né? A gente tem um movimento muito mais livre, né? De desejos, né? Do que eu Uhum, quero, né? Então, eu vejo que, por exemplo, se você perguntar ali para uma criança ou para um pré-adolescente ali, o que você quer ser como quando crescer, né? Às vezes a criança já tem na ponta da língua. Pode até ser que não seja o que ela vai ser, né? Como a uhum, gente conversou aqui, a gente não imaginava que a gente seria psicóloga, mas os nossos desejos estão ali, prontos, né? Ali no nosso, na ponta da língua para dizer o que que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente imagina. Agora, às vezes a gente pergunta para um adulto, por exemplo, né? Ah, quais são os seus sonhos? E às vezes a pessoa não sabe, né? Às vezes a uhum, pessoa não tem, às vezes, né? Para aquele minuto, assim, e não tem muita resposta, né? Não, é como se fosse um branco, um vazio, né? E a gente não vê isso, né? No mundo das crianças, né? O que você quer? A criança vai te trazer uma lista, né? Do que ela quer. Então, a criança acho que tem uma espontaneidade e uma relação tão forte, né, com a nossa essência, uhum. que a gente resgatando isso, eu acho que a nossa vida adulta pode ser muito mais colorida, criativa, né, e com mais propósito, né? Porque se aproximar da nossa criança, eu acredito que é também se aproximar de quem a gente é de verdade, né? Sim, Porque aquela pessoa quadradinha, aquele estereótipo, né, do adulto e da adulta correta, né, do que a gente tem ou não que fazer, muitas vezes nos afasta de quem a gente é, né, Denise? sim. E você falando, e é muito isso, né? A criança, ela é por amor, né? Ela a essência ali, eu acredito muito que a nossa essência é amor, é por amor. Então, você olha para uma criança, ela está ali. E ela vai descobrindo esse universo a cada minuto, cada descoberta, quando ela começa a se interessar ali pelo mundo externo, né, que não é só ali a relação mãe-bebê, a hora que ela começa a descobrir, opa, peraí, tem muito mais para eu poder explorar, e aquilo ali ela quer explorar, ela quer olhar, ela quer mexer, e aquilo brilha ali, e aí ela pega e ela. E muito, a gente vai perdendo muito isso quando a gente vai se tornando adulto. Às vezes a curiosidade mesmo. Essa Uhum, curiosidade do explorar, do criar, tá tudo muito junto. E se a gente uhum, não traz, vai ficando muito assim, ah, eu não posso sonhar, não posso desejar, não tem quem faça por mim. Não, mas eu posso fazer por mim. Né? uhum, Eu posso resgatar esses sonhos. E se eu não posso olhar lá e trazer toda aquela lista que eu tinha na minha infância, o que que hoje é possível? uhum, Que vá, sim. que eu vou sentir aquele calorzinho, aquelas borboletinhas no estômago, com o coração bem aquecido. Eu olhar para isso, nossa, é fantástico. Uhum.
sim. E faz muita diferença, né? Eu assisti outro dia um vídeo, né? Que agora você falando, eu me lembrei da história de uma moça, de uma escritora, e que ela conta que ela tinha muita dificuldade para escrever, né? No vídeo ela conta a história dela e ela conta que ela tinha muita dificuldade para escrever e, enfim, aquela questão do bloqueio da criatividade, que ela tinha ideias, histórias na cabeça, mas não conseguia trazer para o papel. E que um dia que a psicóloga dela tinha passado uma tarefa para ela imaginar que ela estava ali na mesa, a hora que ela fosse escrever, para ela imaginar que na frente dela estava a criança interior dela, né? Para ela se imaginar como criança na frente dela, ali, ajudando ela a escrever, dando ideias para ela colocar no papel. E aí ela conta, né, que depois daquele dia ela nunca mais parou de escrever e ela já tem um monte de livros publicados e tudo mais. E que toda vez que ela vai escrever, ela imagina que a menininha lá, que ela, criança, tá ali junto com ela, né? Aí ela fala, às vezes eu canso de escrever, eu passo o lápis para ela, ela continua, depois ela me devolve, né? Então, o quanto, né, essa conexão pode transformar, né, o movimento, né, Uhum. da criatividade na nossa vida, né? O quanto às vezes a gente pode, através desse olhar, né, mais verdadeiro, mais genuíno, né, trazer para a nossa vida no geral, não só para o profissional, mas para a nossa vida num geral mesmo, porque a criatividade ela não vai ajudar só para quem quer escrever ou para quem quer ter uma habilidade artística, Uhum. né? A criatividade é aquele potencial que nos ajuda a resolver conflitos, né? E a vida tem um monte de conflito, Sim. né? Ser uma pessoa mais criativa nos ajuda a ver possibilidades diferentes para situações. E isso faz toda a diferença, porque quando o conflito chega, a gente consegue visualizar portas diferentes para resolver aquele conflito e a gente não fica imerso no conflito, né? Então, a criatividade, ela nos permite que a nossa vida tenha mais possibilidades, né? E eu acho que isso muda tudo, não só para quem quer ter uma habilidade artística, Uhum. mas para quem quer ter uma vida mais leve, mais plena, né? Você concorda, Denise, que você percebe isso, que a criatividade pode nos ajudar, não só nas habilidades artísticas, mas na nossa vida no geral? Sim, porque realmente é isso que você colocou, amplia as nossas possibilidades de caminhos mesmos e caminhos assertivos, né? Porque às Uhum, vezes eu estou tão imersa ali naquele universo que só tem aquela possibilidade para eu resolver aquele conflito, mas a hora que eu vou ampliando isso, eu tendo esse olhar mais generoso, mais amoroso, peraí, né? Às vezes eu vou por um caminho, porque às vezes é o que eu conheço e não está dando certo, mas a hora que eu, opa, peraí, né? Como que eu posso ampliar esse olhar? Como é que eu, será que só tem essa forma de eu fazer? Vamos pensar na cozinha, né? Se a gente pegar uma batata, tem inúmeras formas da gente cozinhar aquela batata e transformá-la em inúmeros pratos. E se uhum, a gente pensar, assim são as situações da nossa vida. Existem inúmeras formas da gente resolver, só que às vezes eu estou tão acostumada a resolver daquela forma, com um olhar tão, às vezes, bloqueado, que eu não consigo ver novas possibilidades. E uhum, realmente a criatividade, ela amplia esse olhar, ela me dá, um leque de possibilidades bem maior. Só que às uhum, vezes sozinho eu não consigo. Né? Às vezes eu vou, sim, tô ali para aquele caminho, mas sozinho às vezes eu não consigo ver novas possibilidades. E quais recursos que eu vou buscar até para ampliar, né, esse uhum, olhar, essas possibilidades, onde que eu vou poder buscar? sim.
Então, olhar para isso, né? Olhar para a nossa criança é também permitir, né, mais possibilidades para a nossa vida atual, né, para o nosso momento presente, né? Então, tem algumas pessoas, não sei se já aconteceu com você, mas algumas pessoas que chegam para psicoterapia, né, e que dizem assim, ah, mas eu não quero falar do passado, né? Ah, não, quero resolver o que tem agora, né? E ok, né? A vida acontece no momento Uhum. presente e é o momento mais importante, né? Porque é no momento presente que a gente faz a vida acontecer. Mas o nosso passado, né, ele pode servir de uma experiência, né, muito importante para a resolução do que está acontecendo agora, né? Uhum. Então, conhecer melhor a nossa história, conhecer melhor como a gente se constituiu, né, a pessoa que a gente é hoje, pode ser fundamental para a gente mudar no momento presente aquilo que a gente quer mudar, aquilo que está angustiando, aquilo que de alguma maneira, né, tá Uhum. nos travando, né? E a nossa criança, que é a figura lá do nosso passado, né? Ela é a figura mais importante para esse resgate, para essa mudança, né? Então, às vezes ter esse olhar, né, de olhar lá para trás e aprender com essa criança para transformar o hoje, né, construir um amanhã mais próximo dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, né? Essa questão do tempo, né? Do que foi, do que está sendo, do que virá, é algo que está sempre muito presente, né? Na nossa vida, nos nossos pensamentos, né? Às Uhum. vezes a gente quer mudar o que já foi, ou às vezes a gente quer anseia por um amanhã que a gente não sabe como vai ser, né? E acho que tudo isso tá correlacionado, né? Não são coisas separadas, né, Denise? É como se Sim. tivesse ali numa linha temporal interna onde tudo caminha de alguma maneira costurado, né? E às vezes a gente olha a nossa criança com. Ah, mas é criança. Mas se a gente pensar, a nossa criança interior, ela é bem mais velha que a gente, né? É verdade. Então, dá importância para ela e para essa história, porque nós somos. Não tem como a gente falar do que a gente é hoje de não falar do que nós vivenciamos, né? Uhum. São partes nossas. E o que a gente é hoje, o que a gente nos construiu, é esse caminhar, é essa história. E se eu não dou uma validade, ou se eu não dou uma importância, eu também não dou uma importância para quem eu sou hoje. Então, eu Uhum. olhar para esse passado também de forma amorosa, generosa, porque é tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu passei que me construiu hoje. Então, dar esse lugarzinho no nosso coração nos ajuda a transformar a nossa vida e dar mais leveza para essa vida adulta, né? Não Que precisa ser lindo. só de decisões, só de validações, que o meu adulto, não é só o que a gente está falando do Uhum. quadradinho, mas dar esse lugar para essa criança, para todas as minhas histórias, para as minhas partes. Às vezes a gente vivenciou várias histórias, mas se a gente dá esse lugarzinho, isso aquece e a gente se torna mais inteira de quem a gente é hoje. Que lindo, muito bonito isso. Eu acredito muito nisso e vivo isso não só como psicóloga, mas na minha vida pessoal, assim, né? Eu percebo que quanto mais eu me aproximo da menininha que eu fui, né, mais perto de quem eu sou de verdade, eu estou. E isso é muito bonito. E existem, como a gente disse aqui hoje, né? O nosso tempo já está acabando, estamos nos últimos minutinhos, mas existem vários caminhos para a gente acessar essa criança, Uhum, né? Seja na psicoterapia, seja na escrita, seja acessando um objeto simbólico, né? Como a uhum, Denise trouxe.
Seja, eu gosto muito de trabalhar também com meditação, né, visualização para acessar a criança interior. Inclusive, quem quiser pode me mandar um direct, eu posso passar um link de algumas meditações que eu tenho no meu canal do YouTube e que pode ser um movimento também, né, através de Sim. uma visualização, a gente acessar mas o mais importante do que a técnica é o reconhecer dessa importância, né? É reconhecer a importância dessa criança que vive em nós, né? E Uhum, saber sim. que nela reside a nossa criatividade, né? Então, se a gente quer desbloquear a nossa criatividade, a gente também precisa estar aberto, né, para olhar com mais amorosidade, com mais respeito, com mais carinho, para essa criança que vive em nós. Com certeza. Denise, conta para as pessoas que assistiram aqui a gente, quem quiser te acompanhar, onde elas te encontram nas redes sociais, qual o teu Instagram, enfim, para que as pessoas possam acompanhar mais o seu trabalho. É Denise Abraão Psi, tá? Que vocês me encontram no Instagram. E lá eu conto um pouquinho, eu falo um pouquinho da criança interior, também falo da questão das meditações, que é algo também que eu acredito muito, e desse universo do autoconhecimento aí que nos leva para caminhos maravilhosos. Ai, obrigada, Denise. Gratidão de coração pela tua Agradeço. participação. Fiquei muito feliz de tê-la aqui comigo. Você é muito querida, muito especial. E você hoje abraçou aqui a minha criança interior. Então, gratidão por esse momento especial, por esse momento mágico. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou ao vivo e também para quem está assistindo a reprise. Quem estiver assistindo a reprise aqui no IGTV, deixa seu comentário aqui embaixo para a gente saber o que vocês pensam sobre o assunto, para a gente poder responder, interagir com vocês. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa o seu comentário também, se inscreve no canal antes de sair do vídeo para que a gente possa continuar compartilhando. Muito obrigada, Neuza, Marli, obrigada, meninas, pelos comentários, pela participação. Denise, mais uma vez, gratidão, foi lindo ter Gratidão. você aqui. Também Muito agradeço obrigada. muito. Gratidão, uma boa tarde para todo mundo e até a próxima. Um beijo no coração. Tchau, Tchau, tchau. tchau.